Com certeza você conhece Star Wars. Você pode nunca ter assistido a um filme, mas com certeza você conhece o nome e com certeza você reconhece alguns símbolos. Por exemplo, Darth Vader. Meu pai pode não saber o nome desse personagem ou quem ele é no filme, mas ele olha para essa figura e fala: bom, esse aí é do filme dos Star Wars. Que ele não assiste porque não gosta de ficção científica, assim como todo coroa de mais de 65 anos, quase todos pais tradicionais não gostam muito desse tipo de filme. Mas enfim, Star Wars é um marco da cultura pop, é um marco do cinema, é um marco de um monte de coisa. E ele também traz uma ideologia que com certeza a fanbase xarope, conservadora, reaça, dos nerd boomers, como são conhecidos hoje em dia, que é uma grande fanbase de quase qualquer coisa clássica da cultura pop, inclusive Star Wars, não vai gostar de ouvir. Então se você nunca assistiu Star Wars, mas quer entender por que eu falei que Star Wars é um filme esquerdista desde sempre, quase todas as sagas, fique aí que você vai entender. Se você gosta de política, talvez você fique empolgado ou impressionado como um filme de cultura pop, que talvez seja só um cinema pipoca, traga uma discussão filosófica e política que te interessa. E se você é um desses nerds boomer que agora está morrendo de raiva, com vontade de cortar minha cabeça com um sabre de luz, que está achando que eu estou sendo exagerado, que eu estou distorcendo os fatos, bom, fica aí porque eu vou te provar como Star Wars é sim esquerdista, traz sim na sua mensagem uma luta de direitos, uma luta progressista a favor das minorias e contra a opressão de um sistema conservador, tacanho, filho da mãe que beira ao nazismo. Eu sou o professor de arte e cartunista Raposa, um renomado ninguém. E hoje é sobre Star Wars. Que coisa ridícula. Se eu conseguisse colocar um efeito de sabre de luz, talvez ficasse legalzinho. E para o terraplanista, quando assiste Star Wars, os planetas redondos é ficção científica e os Jedi usando aqueles poderes mentais à força é realidade, já que todo terraplanista é, além de tudo, um fundamentalista religioso que crê mesmo nessas criações divinas, nesses poderes místicos de Deus, etc. Que dá uma bengala que abre um mar inteiro, etc. Isso aí que não tem nada a ver com o filme, eu queria só compartilhar isso aí porque eu achei uma provocação muito legal. Enfim, por que Star Wars tem essa ideia esquerdista? Eu vou começar falando primeiro da trilogia clássica, aquela que começou dos anos 70, 80, depois a gente vai para a trilogia dos anos 2000 e aí a gente vai para os filmes recentes da Disney e vocês vão ver como ele sempre trouxe um discurso progressista, um discurso, sim, de esquerda, não no sentido político de organização da sociedade, mas no sentido de contestar muitas ideias conservadoras e opressoras que só regimes de direita fascistas pregam. Tá bom, agora eu não estou sendo justo, muitos regimes ditatoriais de esquerda também pregam um só modo de pensar, agir, se vestir, etc. Isso é um problema com o autoritarismo, não importa o espectro. Mas enfim, na trilogia dos anos 2000 vocês vão ver como ele realmente é anticapitalista. Nessa trilogia clássica, no filme que depois foi renomeado depois de um tempo com o subtítulo Uma Nova Esperança, é sobre o quê? Do que é o primeiro filme? É sobre o Luke aprendendo que ele vai ser um Jedi que vai salvar o universo? Pode ser, mas qual é o plano de fundo? Temos um império opressor. O começo do filme já mostra Darth Vader capturando a princesa Leia, que estava participando de uma rebelião, ou seja, temos um poder dominante pré-determinado pela figura do Darth Vader. Depois a gente conhece o outro vilão que é o Imperador que manda no Darth Vader, mas enfim, temos ali um império que manda a mão de ferro no universo e temos os caras que estão na revolta. A gente conhece a princesa Leia, que é uma das que protagoniza isso, e tem a rebelião, tem os rebeldes, que é depois o Luke Skywalker, o Jedi do sabre de luz azul, vai adentrar. Ou seja, é guerrilheiros, porque você vê desde esse primeiro filme como o pessoal da rebelião tem tudo assim, parece um equipamento mais improvisado, coisa de guerrilha mesmo, contra um império que tem armas sofisticadas. Afinal, eles são o Estado, eles são o poder. Ou seja, é a luta de guerrilheiros contra o poder pré-determinado de uma ditadura galáxia ali, uma ditadura espacial que comanda todo mundo com opressão e mão de ferro. Olha, isso aí é o que? Luta de uma minoria, de um bando de guerrilheiro contra uma ditadura. Se a gente pegar no Brasil, bom, você pode dizer que é uma coisa de esquerda, né? A esquerda que
pegou em armas para derrubar a ditadura brasileira. Claro que se você pegar em, sei lá, regimes ditatoriais de esquerda que tinha, sei lá, outros grupos querendo derrubar, você poderia dizer que é uma coisa de direita. Aí eu dou o braço a torcer, a gente não pode dizer que essa ideia é realmente esquerdista. Porém, tem uma coisa, chega no segundo filme, o Império Contra-Ataca, que é considerado um dos melhores filmes de Star Wars, essa trilogia clássica, e você vê a marcha dos Stormtrooper, né? Esses soldadinhos do Império. Você vê a marcha, os pelotão lá organizado como se fossem um desfile nazista. É a mesma estética. Aliás, algumas imagens, por exemplo, da série que depois saiu lá, mais dos anos 2006 para frente, as séries lá do Clone Wars, lá de animação, mostra a bandeira do Império com as mesmas cores do Império nazista. Bandeira lá com branco e preto num fundo vermelho. Mas enfim, não é só essa coisa estética e o fato de eles serem uma ditadura que define o Império como um regime ditatorial de direita nazista. É porque também Palpatine, que é o Imperador, que é o cara lá encapuçado que manda no Darth Vader, é um cara supremacista racial. É um cara que só aceita humanos do exército do Império, só aceita humanos lá como oficiais, só aceita humanos como a raça predominante. Ele não aceita aliens, enquanto o pessoal da esquerda, o pessoal da rebelião, aceita todas as criaturas do universo. Então se você assistir os Star Wars, principalmente os antigos, lá da trilogia clássica, você vai ver que enquanto na rebelião os rebeldes têm um monte de aliens junto com humano, no Império você só vê humanos. Ou seja, aí já é uma coisa que você pode sim dizer, é uma coisa esquerdista? Será que é uma coisa esquerdista se contra o nazismo? Claro que não, é uma coisa de bom senso. Mas se a gente pegar que o regime dominante que eles são inspirados é de direita, e nessa dicotomia que existe no mundo, né? Nessa polarização, quem é de direita automaticamente é considerado de esquerda, então eu posso forçar a barra e falar, talvez os rebeldes sejam mesmo de esquerda, querendo a democracia. E alguém pode dizer, mas tem muito regime de esquerda que é ditatorial. Eu estou divagando aqui, por isso que a gente não pode realmente pré-determinar essas coisas. Mas calma, a gente vai chegar na trilogia dos anos 2000, e aí, inevitavelmente, como Star Wars como eu disse no começo, anticapitalista, anticomércio, antibanco. E é bem engraçado, porque Star Wars é um dos produtos mais lucrativos da cultura pop. Ou seja, é um produto financiado pelo sistema financeiro, é um produto do capitalismo e do entretenimento, mas ele traz uma mensagem anticapitalista. É tipo o sistema ganhando dinheiro com ideias anti ele, e ele não se importa que ele está ganhando dinheiro mesmo assim, ou ironicamente o capitalismo ganhando dinheiro, só que está pregando ideias contra ele que indiretamente podem influenciar as pessoas no futuro. Talvez. Eu, por exemplo, sou um cara influenciado por Star Wars nesse pensamento anticapitalista. Não foi só Star Wars que me influenciou isso, mas eu poderia dizer que Star Wars ajuda, né? Vamos para a trilogia nova. E agora vamos para a trilogia dos anos 2000, que apesar de ter sido feita bem depois daquela trilogia clássica que eu comentei, a história se passa antes. Então sim, Star Wars foi feita essa divisão. Os 3 primeiros filmes lá dos anos 70 e 80, é o episódio 4, 5 ou 6. E a trilogia que foi feita nos anos 2000, ou seja, 20, 30 anos depois, é o episódio 1, 2, 3. Eu acho essa inversão de narrativa que o autor fez, o George Lucas, muito boa. Mas enfim, nessa trilogia clássica a gente vai conhecer como é que surgiu o conflito, como é que surgiu o Império, como é que surgiu o Darth Vader, etc. Mas a história da Ameaça Fantasma ela é talvez a mais política de todos os Star Wars, e ela é de fato, o que eu comentei no começo, uma história esquerdista, anticapitalista. E você vai entender por quê. Por exemplo, o começo do filme mostra uma federação de comerciantes, ou seja, um bando de cara endinheirado, dono de mega corporações que tem comércio em todas as galáxias do Star Wars, em todos os planetas. Eles não são um planeta específico, são uma federação de comerciantes sitiando um planeta chamado Naboo, que aliás é o planeta de onde vem o Imperador Palpatine, que ninguém sabe, né? Que o Imperador Palpatine é o grande vilão da trama, ele por enquanto é só um político inocente, né? Que todo político realmente pode ser considerado inocente.
e de onde vem a Padmé, que é a namorada, depois esposa do Anakin Skywalker, que é o cara que vai virar o Darth Vader depois. Mas enfim, esse planeta Naboo é sitiado pela Federação de Comércio. Por que ela faz isso? Porque ela não quer mais pagar tributos, impostos, pedágios para a República Galáctica. Sim, tem tipo uma ONU espacial, a República Galáctica, que é tipo um governo lá que traz ordem a esse universo, né? Já que os planetas eles são como países, eles comercializam, né? Tem troca de pessoas, etc. Então tem que ter tipo um governo ali para organizar, criar umas leis assim meio universais ali para o pessoal viver de boa. E eles, essa Federação de Comércio, com o seu pensamento mais neoliberal impossível, não quero ficar pagando tributo, quero ficar pagando imposto, eu quero aqui exercer meu capitalismo selvagem, nem que para isso eu oprima povos, nem que para isso seja injusto, eu crie desigualdades em certos planetas, etc. Eles não querem saber. É o que todo neoliberal quer. Sua liberdade de oprimir com seu poder financeiro, e se alguém exercer algum limite, você está sendo muito estatal, você está sendo muito esquerdista ditatorial, eu quero a minha liberdade, viva o liberalismo, mesmo que seja para usar meu liberalismo para ferrar a vida de outro. Essa é a trama do filme. Então eles meio que sitiam esse planeta chamado Naboo, meio que para forçar a barra dessa república a atender as suas reivindicações. E claro, o que acontece? A república manda um exército para libertar o planeta, e aí essa Federação de Comerciantes usa isso intencionalmente como vocês não agrediram, vocês nos atacaram, agora a gente vai se separar, agora a gente vai declarar guerra contra vocês. Então, essa Federação de Comércio tem um exército paramilitar, que é um bando de droid, e agora eles vão financiar um exército para se separar de fato dessa república, dessa ONU, e viver independente fazendo o que quiser. Lembrando que eles não são um planeta, porém eles têm dinheiro, eles têm um exército paramilitar e eles vão começar a atacar outros planetas, vai atacar sistemas ali galácticos neutro, vai dar golpes de estado, vai financiar esse tipo de coisa para ganhar o quê? Claro, apoio, influência, ganhar endossamento naquilo que eles reivindicam. E o detalhe é que não é só uma federação de comerciantes, né, uma crítica a mega corporações, a magnatas. Também está envolvido nesses separatistas, depois como eles ficam conhecidos, né, com esse exército de droid, que você já deve ter visto algum droid Star Wars também, batalhando com o exército de clone que é baseado no Stormtrooper. É que não é só os comerciantes, é também banqueiro! Tem o clã bancário, ou seja, o clã bancário ele lucrou muito com essa guerra, porque ele dava empréstimo para os dois lados, empréstimo para a república, empréstimo para os separatistas. Só que, como todo banqueiro, sempre a corda vai pender pro lado do mais poderoso, dos caras que tem grana, dos caras que tem influência, ou seja, dos comerciantes, da Federação dos Comerciantes, dos magnatas, porque o clã banqueiro faz o quê? Empresta dinheiro para a república e cobra juros muito mais altos do que para os separatistas. Olha aí o esquema. E você sabe o que é o mais interessante? Essa trama não tá no filme, essa trama dos banqueiros. Essa trama tá num desenho. Um desenho que passou na Cartoon Network chamado Guerra dos Clones, que é um desenho maduro, porque é o primeiro desenho que eu vejo, né, uma animação em 3D, em que morre soldadinho. O soldadinho leva o tiro e morre. Eu fiquei impressionado quando eu vi isso quando eu era adolescente. Falei, uau! E tem essa trama madura, que tem uma trama que é só sobre o clã bancário que fala sobre isso. Não é bem um desenho pensando só em criança. Tenho certeza que a maioria das crianças babaram nesse episódio e não entenderam nada. Mas porque o público de Star Wars consome tudo, né? Ainda mais o que é canônico, e esse desenho é canônico, faz parte da história principal. Então a gente sabe que tem adultos que vai assistir, então eles deram essa energia madura e uma crítica a banqueiro. Já tiveram criticando os magnatas, comerciantes, os industriais, agora banqueiro. E também tem o União Tecnológica, ou seja, também um pessoal lá que cuida da tecnologia dos separatistas, que é uma crítica talvez às startups, talvez ao pessoal da tecnologia de ponta, que de fato se prostitui para fazer tecnologia militar ou para favorecer os magnatas, tudo sempre oprimindo os pobres, no caso oprimindo a República Galáctica, que
batalhava pela democracia, enquanto os caras queriam se separar e fazer o que quiser, nem que isso virasse guerra civil de fato, porque cada um fazendo a sua própria lei, vai dar conflito, vai dar merda, meio que essa função da ONU no nosso universo aqui, na nossa vida real. A ONU tenta organizar os países para não se matarem, embora isso não aconteça de fato, assim como em Star Wars também não acontece. Você achou engraçado que esse episódio 1, né, Ameaça Fantasma, traz tanta discussão política? Os Simpsons, sim, o desenho Simpsons também achou bizarro, porque saiu Star Wars lá depois de 30 anos, né? Então foi um hype do caramba, tanto que apareceu nos Simpsons. E todo mundo foi lá ansioso pra ver o filme. Eles acharam o filme muito político, burocrático. E eles dão uma zoada no filme, por exemplo, que tem uma cena que tá lá o Congresso, lá a República Galáctica, o pessoal discutindo política. Aí cai a parede assim, aparece um robô gigante. Aí todo mundo lá nos Simpsons, uau, finalmente vai ter ação! Aí o robô gigante senta, pega um relatório pra estudar, porque ele quer fazer um discurso lá burocrático também, que é uma maneira que o Simpsons zoou, que esse Star Wars estava muito político, tinha poucas cenas de ação. Bom, isso é outra discussão, mas o fato é que é interessante como um produto capitalista lança um filme que é uma das coisas que mais dá lucro nessa indústria capitalista da cultura pop, com um discurso contra banqueiro, contra magnata, contra a indústria, contra a tecnologia. Isso é de fato uma coisa interessantíssima. Os outros dois filmes, né, o episódio 2 e 3, mostra a manipulação do Imperador Palpatine, que é o senador lá, que é o político que se faz inocente, como ele trama para os dois lados brigar e quem vai lucrar ele, porque um dia ele vai dar o golpe. E também demonstra como os banqueiros, como os magnatas lá, a Federação do Comércio, também é vítima do autoritarismo que eles mesmos financiam. Porque os separatistas estão financiando essa ascensão do império, da ditadura. E quando finalmente o cara dá o golpe, o Palpatine dá o golpe, a primeira coisa que ele pede para fazer é, além de matar os Jedi, matar todo o pessoal separatista, o pessoal da União Tecnológica, os banqueiros e a Federação de Comércio. Por quê? Porque agora vocês já me colocaram no poder, não preciso mais de vocês é descartável. E não é o que acontece na vida real? A indústria, os magnatas neoliberais não influencia a política de um país, às vezes ajuda a financiar golpes de Estado junto com os Estados Unidos, e aí em determinado momento aquele ditador que está lá resolve estatizar a empresa, os caras ficam putos, vão para outro país, né? Às vezes a sede já é de outro país, perdem tudo, mas ironicamente foram eles que ajudaram a financiar. No caso de Star Wars não tinha pra onde eles correr, então eles acabam morrendo como porcos no abatedouro. Mas na vida real não seria muito diferente. Você acha que tá fazendo o ditador comer na sua mão, porque quem financiou você, se torna desse cara um dia, te dá um foda-se, dá o golpe, você perde tudo. Ou talvez esses caras tenham lucrado muito antes de perder a sua empresa, a sua fábrica lá que vai ser estatizada, mas também isso é outra discussão. Mas olha como a trilogia dos anos 2000, que demonstra como o Império vai se tornar, como o Império vai se estabelecer, que aquele Império, que é o vilão dos 3 primeiros filmes, vem de um roteiro totalmente esquerdista, um roteiro que pode dizer até anarquista, ou comunista, que é sempre a união, a igualdade, etc., contra um bando de banqueiro, um bando de comerciante, um bando de dono de indústria tecnológica, militar, etc., que quer de fato fazer o que quiser numa galáxia, ou se a gente resumir num planeta, viu? E agora entra a trilogia da Disney, que traz assim coisas muito parecidas com o filme dos anos 70 e 80, porque temos a Primeira Ordem, que é tipo os caras do Império tentando tomar o poder, aliás, eles tomam, tentando implantar aquela ditadura, aquela monarquia praticamente, aquela coisa da mão de ferro que oprime, que sequestra criancinhas para se tornarem soldados, uma coisa horrível. Enquanto temos os rebeldes, que também é de novo a união dos povos, vários aliens, várias etnias, enquanto a Primeira Ordem, né, esse império, continua um supremacista racial só humanos, apesar de um dos líderes da Primeira Ordem ser um alien. Mas enfim, a trama é mais ou menos isso, só que ela traz uma coisa, um elemento que a Disney prega hoje em dia, um pensamento progressista, que é respeitar a diversidade, seja sexual, étnica, cultural, que seja. Por exemplo, no terceiro filme dessa trilogia nova, 2 pilotas se beijam no fim da guerra. Temos também aquela união de aliens de várias espécies. E temos um discurso motivacional que faz
várias naves de várias culturas e vários planetas diferentes se unirem contra a figura do Palpatine, que aparece de novo, do Imperador, da pessoa autoritária que queria governar de novo com mão de ferros. Então um monte de povo diversificado, defendendo vários tipos de liberdades individuais, mas com um pensamento coletivista sobre liberdade contra um ditador supremacista racial que queria meio que esterilizar e fazer tudo à sua imagem e semelhança, digamos assim. Ou seja, não é forçar a barra dizer que também é um filme, é uma nova trilogia esquerdista, seja pelo pensamento progressista, ou seja pela trama que é tão parecida com a trilogia clássica, que fala dessa coisa da pluralidade contra um regime ditatorial, supremacista racial, etc., que é associado sim à direita, você querendo ou não, ou se você for um cabaço querer dizer nazismo é de esquerda, pelo amor de Deus. Nessa altura do campeonato, gente com esse pensamento nem sequer está assistindo esse vídeo, então eu nem vou perder meu tempo tentando explicar a asneira que esse cara fala. Então essa é a minha explicação do porquê Star Wars é sim de fato uma franquia esquerdista. E fica também aquela provocação que eu fiz um pouquinho antes no vídeo. O que é? É um capitalismo financiando uma ideia anticapitalista, ironicamente, que pode acabar influenciando as pessoas a serem contra esse comércio desenfreado, contra esse valor de culto de produtos, essa fanbase, esses fanboys? Ou é de fato o capitalismo esperto, financiando até as ideias contra ele, lucrando com as pessoas que consomem seu produto, achando que está lutando contra ele, mas na verdade ele está ganhando no fim das contas? Fica aí a discussão para vocês fazerem nos comentários e ajudar no engajamento desse vídeo, para que mais pessoas possam ver esta pérola, esse vídeo maravilhoso que te explicou Star Wars como você nunca talvez queira ter pensado, ou talvez você pensou, mas não quis se estender. E principalmente o nerd reaça, o nerd boomer que ficou pistola, que deve estar putinho aí, batendo o pé e dizendo que eu estou só falando asneira. Bom, se você pensa, também comenta aí, vamos ver o seu argumento. Me convença que Star Wars não é esquerdista. Me convença que a escória rebelde que os imperialistas tanto usam para ofender não é de fato uns guerrilheiros, um pessoal contra essa opressão, seja de banqueiro, seja de união tecnológica, seja de magnata, ou seja, do ditador que foi apoiado por todos eles. Ah, porque detalhe, no filme que eu comentei, esses caras foram mortos pelo ditador no final. É por isso que você não pode ficar apoiando figuras políticas autoritárias, porque no fim você pode acabar sendo morto por essa pessoa, você não controla a insanidade dela. Star Wars já te ensinou desde que você era criancinha, desde os anos 70. Tá na hora de entender e aprender sobre a franquia que você tanto ama. Eu entendo que a figura do Império de Star Wars tem um design da hora, são os vilões legais, porque o vilão tem que ser legal para a história ficar interessante, o antagonista tem que ser ameaçador, tem que ser interessante. Você pode gostar do antagonista, o que você não pode fazer é defender as ideias do antagonista, ainda mais Star Wars, que é baseado no regime nazista, pelo amor de Deus. Vê se assista essa franquia direito e para de ser um cabaço. Abraço, até mais.